Estamos aqui mais uma vez para trazer uma aula de física sobre o tema satélite geoestacionário. Você já ouviu falar o que é um satélite geoestacionário? Então, veja que eu tenho aqui a Terra e aqui eu tenho uma órbita da Terra, né? E aqui eu tenho um satélite que está orbitando nessa trajetória, nesse caminho supostamente circular. Ok, nós temos o Polo Norte, o Polo Sul, e aqui tem uma linha do Equador. Os satélites geoestacionários eles são muito utilizados para transmissão de TV, até mesmo é muito usado na parte militar. E consequência disso é que ajuda, né, nas telecomunicações que chega até a nós. Mas antes de começarmos no assunto, eu quero trazer uma pergunta muito interessante, porque quando se trata de um satélite geoestacionário, dá o sentido de estar parado, né, na órbita, né, nessa órbita da Terra. A pergunta é por que, quando olhamos para um satélite desse tipo aí, que está orbitando numa órbita circular, supostamente circular, vemos o satélite parado. Fica o questionamento, por que olhamos para o céu em pleno na linha, né, nós temos a órbita da Terra e temos dois movimentos, né, que é um movimento, a Terra tem um movimento de translação em relação ao Sol, mas eu tenho aqui dois movimentos, ou seja, o movimento da Terra, a rotação da Terra, um movimento circular, e também eu tenho um movimento do satélite, né, que também percorre um movimento, faz um movimento circular. Beleza? Então, por que quando olhamos para o satélite vemos o satélite parado, se nós estivermos localizado aqui na linha do Equador, né? Não estou falando nos polos, isso aí é outra história, mas vamos supor que você está aqui presente, né, nessa região aqui do Equador, e você olha para cima, para o céu, e vê que o satélite está lá no mesmo local, praticamente não tem movimento para ele. Mas você está errado, ele está em movimento. Mas por que você não percebe esse movimento do satélite? É porque, eu vou escrever para não estar escrevendo, definindo alguma coisa, é porque na verdade a velocidade do satélite em órbita é a mesma da velocidade de rotação da Terra, né? É a mesma. Então esse é o efeito que faz com que você não perceba que o satélite esteja em movimento, mas ele está em movimento. Mas por ser a sua velocidade ser igual à velocidade de rotação da Terra, então você não percebe que ele está em movimento, você vê ele ali paradinho e achando que ele está em movimento, ok? Com base nisso, nós vamos trazer aqui uma situação física, né? Aqui, situação física que diz o seguinte: um satélite de massa m descreve uma órbita circular de raio R, né, conforme mostrado na figura, em torno de um planeta M, sendo G, que é a constante de gravitação universal. Isso vem da relação de Newton, né, da força de gravitação. Então ele pede o seguinte: qual é a velocidade angular do satélite? Foi o que eu acabei de falar, né? A velocidade angular do satélite. E B, essa alternativa B, vamos verificar se a velocidade do satélite depende da massa, né? Será que depende da massa? Né? Será que quanto mais massa, mais velocidade, menos massa,
menos velocidade? Não sei. Então vamos ver nesse segundo item aí, verificar se a velocidade angular de rotação do satélite depende da sua massa, ok? Gente, primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos trazer para cá para a gente fazer alguns cálculos e dizer que como o satélite está em movimento circular, então a força gravitacional entre o satélite e a Terra, força gravitacional, vai ser semelhante, igual à resultante centrípeta, né? Essa centrípeta é a força que faz com que o planeta percorra um movimento circular, ok? Partindo daqui dessa verificação que a força gravitacional ela é igual ou semelhante à força centrípeta, né? Então eu posso escrever dessa forma aqui, dizer que a força gravitacional é a constante de gravitação multiplicado pela massa da Terra vezes a massa do satélite, né? Ok? Olhando para cá, você tem a massa aqui do satélite, a massa m, dividido pelo raio, ok? Pelo raio da órbita, né? Isso é igual a centrípeta, né? Que é dada por m vezes v quadrado, que é a velocidade linear ou tangencial do planeta, dividido pelo raio da órbita, ok? Aqui, ó, eu posso cortar aqui, ó, essa massa com essa aqui. Desculpa que eu esqueci aqui do raio, que é a lei de gravitação, é gmm sobre r quadrado, certo? Então perceba o seguinte, olhando para cá, né? Você pode cortar das massas aqui. Eu tenho que g m r quadrado igual a v quadrado sobre r. Então eu tenho isso aqui igual a essa relação matemática aqui. Pessoal, lembrando que a velocidade tangencial pode ser escrita dessa forma aqui, ó, ômega r. Então, substituindo aqui, eu tenho aqui, ó, gm sobre r quadrado é igual ao que? Abre o parênteses, né? Vai ser ômega r ao quadrado dividido por r. Então aqui eu posso calcular essa relação aqui, ó. Eu posso r quadrado, ômega quadrado, fica r ao quadrado dividido por r. Aqui eu posso simplificar esse r com r, eu tenho que ômega ao quadrado vezes r, ok? Então eu posso dizer que gm sobre r quadrado é a mesma coisa que ômega quadrado vezes r. Então eu vou só juntar essa equação aqui, ó, que é gm sobre r quadrado é igual a ômega quadrado vezes r, ok? Como eu quero achar a velocidade de rotação, do satélite, eu vou colocar isso aqui, ó. Vamos fazer assim para a gente entender melhor. Vou colocar ômega quadrado vezes r é igual a r quadrado. Desculpa, se eu multiplico aqui, ó, fica ômega quadrado r quadrado vezes r, dá r ao cubo, igual a quem? A gm. Então
colocando o termo em evidência ômega quadrado, eu tenho que Gm dividido por R ao cubo. Então, o inverso da potência aqui, eu tenho uma raiz. Então, a velocidade de rotação do satélite vai ser a raiz quadrada de Gm sobre R quadrado. Então, essa aqui é a velocidade de rotação do satélite, que depende de quê? Da razão de Gm sobre R ao cubo dentro de uma raiz. Ok, gente? Então, a velocidade do satélite depende disso aqui. A segunda questão é o seguinte: o valor de ômega, que é a de rotação do satélite, depende da massa? Não, não tem massa aqui, não tem. Então só depende de quê? Da constante de gravitação, da massa do planeta e do raio da órbita elevado ao cubo. Ok? Então essa é uma aula aí que eu fico para a gente compreender sobre gravitação universal. E perceba que o satélite ele está em movimento circular, como o movimento, ou seja, a velocidade angular é semelhante à velocidade angular da Terra, você não percebe que ele esteja em movimento, ok?